dia a todos. Saudar meu amigo Drayton, em nome do qual vou saudar todos os empresários, executivos, senador Armando Monteiro. Prazer enorme estar aqui debatendo, uma pessoa que tem, pela pergunta que já fez ali na recepção, está muito antenado mesmo com este momento de debate de reforma tributária. Caribé, como anfitrião aí, está de parabéns, porque o momento é este. Estávamos ontem no Senado Federal, cumprindo mais uma etapa deste debate de reforma tributária. 27 secretários de Fazenda, por determinação dos seus governadores, em janeiro deste ano, tiveram uma missão que foi trazer uma solução para esse ambiente de destruição de negócios. O Brasil está em tratativas, e foi isso que puxou esse debate, com o bloco europeu e com o bloco da América do Norte. E esses blocos, no momento em que assinem o tratado internacional, o senador Armando conhece bem, eles vão ter que olhar para o arcabouço tributário do país, que nenhum diplomata ainda explicou para os executivos, tanto europeus como norte-americanos, de que existem 27 estados que cada um tem uma legislação diferente. Está faltando alguém dizer isso a eles. E que quando eles forem colocar um produto aqui no Brasil, vai ter o velho ICM, emenda 18 de 1965. A gente está falando de um tributo que ele é de 65, tá? Muita gente confunde com o S. O S é amplitude de base a partir da Constituição de 88. Mas o velho ICM é lá atrás do regime militar ainda. É um tributo sobre consumo que ele não tem ambiente de negócio internacional. É de uma época da economia fechada. Por isso que o debate é imediato. É por isso. Ontem, no Senado, vários órgãos, várias entidades, para não citar, vários segmentos da sociedade querem uma reforma tributária que tenha justiça fiscal. Nós também queremos. Que trabalhe a questão de regressividade plena, isso a gente trabalha, e que trabalhe também uma melhor distribuição de renda, só que não é possível atacar tudo de uma vez só. A gente tem que imediatamente resgatar o ambiente de negócio do país, que não tem. Os investimentos precisam disso. Então, criamos uma proposta, a partir do estudo do modelo canadense, do modelo australiano e do modelo indiano, que ninguém comenta, é muito bom, que desde abril de 2017 criou uma revolução naquele país, no bom sentido, uma revolução de boas práticas de mercado. E dentro desses modelos aí, o europeu evidentemente faz parte do estudo, a gente viu, senador, que a proposta da emenda 45/2019 é a que está mais sintonizada com os mercados modernos. É a que vai nos conectar. É a bitola de trem idêntica. Não pode colocar uma bitola de trem de carga com monotrilho. Então, tem propostas que são já ultrapassadas. A gente tem que estar conectado com o que tem de melhor. Então, identificamos, não inventamos a roda, pegamos a PEC 45 e tornamos ela operacional. É isso que a gente vai mostrar. Tornamos ela viável, porque são 27 especialistas que têm, cada um, mais de 800 assessores que entendem de direito tributário e legislação fiscal e também contabilidade. Dentro disso aí, colocamos 9 princípios, os quais vão balizar todo o nosso trabalho desde o começo do ano. Simplificação, a nossa proposta simplifica mesmo, porque vocês vão observar que a gente sai, o Estado de Pernambuco tem 540 normas por ano. A legislação vai ser nacional. Então, isso aí você já simplifica bastante. E não vai ter mais origem e destino, é destino pleno. Então, tudo isso aí vai criar uma simplificação enorme e reduzir o custo operacional. São 2 custos. O custo da carga tributária é um debate. E o outro debate é o custo operacional. Muitos advogados, muitos contadores, muitas horas de apuração e muito litígio administrativo e também de ordem legal, de ordem jurídica. Padronização, legislação nacional. Então, você não vai ter 27 estados produzindo diariamente normas totalmente diferentes. Totalmente diferentes.
Princípio de destino, acaba com a guerra fiscal. Aí já são 2 princípios colados. Do princípio de destino, como não vai ter mais origem e destino, só vai ser destino, então a guerra fiscal também vai embora ali, junto com esse princípio. Combater a regressividade. Vou mostrar que tem tecnologia e já rodam em 6 estados e 15 municípios a devolução para pessoas que comprovem que merecem a devolução. A gente vai mostrar, porque o imposto sobre consumo, quem é tributarista conhece, como ele é indireto, ele não observa a capacidade contributiva do ser. Todo mundo paga igual, rico e pobre, por isso que ele é regressivo. E quem ganha menos fica mais regressivo ainda o tributo. A política de desenvolvimento regional foi onde conseguimos os Norte, Nordeste, muitos estados nos apoiando. E a pergunta do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, porque essa proposta já está se tornando os 27 governadores. Eu apresentei essa mesma proposta para os 27 governadores há 10 dias atrás, eles aplaudiram ela e mandaram ajustar poucos pontos. E nessa proposta, o governador Eduardo Leite perguntou por que, em 24 anos de debate, só agora os 27 estados conseguiram convergir. Porque sempre a gente olhava o lado do Norte e Nordeste, e na hora de votar, o senador conhece isso, os estados que têm perda por causa do princípio de destino eram contra. 70 deputados de São Paulo, mais de 50 de Minas Gerais, e não tinha reforma. Então a resposta está aí, conseguimos colocar do norte a São Paulo, ao sul também, a compensação de perda face à implementação do modelo, porque tem perda sim, em virtude dos 7% que os estados produtores do sul e sudeste têm quando manda mercadoria. 60% que tudo que Pernambuco compra vem de São Paulo, só Pernambuco, e tem 7%. Isso vai desaparecer com o princípio de destino. Então, tinha que ter um mecanismo, e trouxemos o mecanismo. Conseguimos o apoio do Sul e Sudeste na proposta. E a permanência da Zona Franca de Manaus. Esses que estão em vermelho, a diferença da DIAPI. Porque a DIAPI tira a Zona Franca de Manaus, não tem solução para compensação de perda, não cria desenvolvimento regional. Ele apenas coloca na justificativa de Baleia Rossi. Baleia está incorporando tudo isso, senador, em virtude de que esses são os pontos que conseguem o apoio dos estados. Essa é a diferença da nossa proposta para a PEC 45, só essa. Aperfeiçoamentos em que vão trazer o apoio de todos. A Zona Franca de Manaus, ela realmente tem uma alocação de recursos, mais na frente eu vou explicar, que se você pegar John Maynard Keynes, vai dizer que é a artificialidade da alocação. Então, ela não provoca o instinto animal, o instinto selvagem do empresário, verdadeiro. Só que vai ter uma desindustrialização muito grande nos primeiros anos, porque lá não está o mercado consumidor, nem tem infraestrutura. Então, você não vai ter mais fábrica de moto, de equipamentos agrícolas, vai acabar tudo de uma vez. Então, a Amazônia Legal, que tem ali não só o estado do Amazonas, mas 3 estados vinculados, vai ter um problema de desindustrialização muito grande. Então, a nossa permanece a Zona Franca de Manaus por isso. E não aumentar a carga tributária em caixa alta, porque existe uma discussão, pessoal, que ela não é técnica. A discussão técnica verdadeira é, e o senador conhece, carga tributária só se reduz se reduzir o tamanho do poder público. Não vamos entrar num debate ideológico. Se a gente quer uma carga tributária menor, exijam que o poder público, a máquina pública das 3 esferas, seja menor. Agora, a gente pode simplificar e reduzir o custo operacional que Caribé mostrou aqui, que é enorme. E a gente pode criar um bom ambiente de negócio e trazer uma economia com mais eficácia. Nossa proposta traz. Agora, reduzir a carga tributária imediatamente é um discurso demagógico, só se o poder público ele encolher imediatamente. Então, é um debate que essa proposta não tem como resolver, porque passa pelo Pacto Federativo. Nossa proposta aí é idêntica à PEC 45, ela trabalha ambiente de negócio, e o que é que atrapalha o ambiente de negócio? Não é imposto sobre patrimônio e renda, é imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo é que inviabiliza empresas de serviço, fabris. E o imposto sobre consumo da União está presente em um imposto, que é IPI, e 2 contribuições. O ICMS, que reforma que não tem ICMS, não é reforma. Porque o ICMS, esse sim, é o verdadeiro vilão de ambiente de negócio. Ele significa 73% em média da receita, desde São Paulo ao Rio Grande do Norte. Então, é ele
que é o complicado no processo brasileiro. E o ISS vem também porque são 5.600 e alguma coisa municípios, em que cada um também tem uma política tributária bastante diferente e oscila demais em virtude dos mecanismos de redução de base de cálculo. Com essa fusão, teremos apenas um imposto sobre bens, direitos e serviços, mais na frente eu vou explicar como é que ele roda, e um seletivo. Esse seletivo é seletivo mesmo. Ele não tem o cunho feito a PEC 110 arrecadador. Ele é somente em cima de cigarro, fumo, a parte de arma e munição e bebida alcoólica, só, de externalidades, monofásico com alíquota baixa. Então, minha apresentação, 90% dela é sobre o novo ambiente de negócio, que é a proposta da gente mudando todo o imposto sobre o consumo do país. A primeira questão importante, esse tributo, ele tem a participação dos 3 entes, mas com ênfase bastante diferente. O Estado, ele tem a capacidade, além de participar, de receber o recurso, ele também fiscaliza, ele define a alíquota e participa do comitê gestor, que esse comitê gestor é mais do que um CONFAS. Esse comitê gestor ele tem um poder de regulação importante para desburocratizar, para não ficar o tempo todo tendo que ter decreto, portaria, gestão normativa. E os municípios idem. A União, ela recebe parte desse tributo, vai receber, não é alíquota, vai receber 22,5% desse tributo, que corresponde àquelas participações de IPI, PIS e COFINS, e o Senado Federal define a alíquota. Essa é a mudança. Esse tributo ele é da federação, não é a União, porque senão vira um Simples Nacional e todo mundo aqui conhece. A União se apropriou do Simples Nacional hoje em dia e é difícil a gente conseguir colocar uma proposta que a União não queira integralmente. A União que eu digo é o governo federal. Nesse caso aí, quem define essa alíquota da União é o Senado Federal. O Senado Federal que vai definir a alíquota. Nesse ponto é totalmente diferente da DIAPI, que a DIAPI ele dá plenitude para a União. A gente entende que isso é uma revisão do atual modelo tributário que foi estabelecido em 88, em que deu muita atribuição para os entes, estados e municípios, e deu pouco recurso. A União concentra atualmente, o governo federal concentra atualmente 70% de toda a receita tributária no estudo que foi publicado ontem pelo nosso CONFAS, existente no país. E, para vocês terem ideia, todo o quadro de Polícia Federal, digo, em toda a palestra da União, são 10 mil homens. Pernambuco tem 19 mil policiais militares. São Paulo tem 4 vezes isso. Então, o custo de segurança, e se for para educação, Pernambuco tem quase 1.000 escolas, mais de 1 milhão de alunos. A União, contando com as escolas técnicas de graduação, tem 78 universidades. Então, o que a União gasta com educação, o que ela gasta com saúde e segurança, não justifica a participação dela ter toda a concentração tributária. Isso tem que ser revisado. E a base de incidência desse tributo, aí entrando bem numa parte jurídica, ela é extremamente ampla e simplificada. A Constituição não vai falar muito, não. Eu vou disponibilizar para Draito o texto constitucional desta apresentação. Draito vai disponibilizar para vocês, porque já pode ser público. E esse texto constitucional ele tem um fato gerador bem simples. Quando a gente coloca incidirá também, é apenas didática. Mas na Constituição vai estar lá, incidirá sobre operações com bens, serviços e direitos, tangíveis, intangíveis, licenciamento, importação de bens e serviços. Ponto. Ou seja, é tudo. Tudo que se tem, uma base bem ampla, então você vai reduzir muito a litigiosidade de fato gerador, que hoje é imensa. Pra você ter ideia, a gente fez uma PPP aqui, uma subcontratação de 7 bilhões de reais, a PPP de esgotamento sanitário, que foi um sucesso. Só que ela não era uma concessão, era um contrato que a Compesa tinha e a gente licitou para um privado operar. Quem tributa isso? Não tá na competência do município tributar essa subcontratação, porque se fosse a concessão, ele tributava. E já começa a litigiosidade de tudo. A ligação de WhatsApp, como é que fica? Porque reforma tributária não é apenas para construir um ambiente de negócio, só isso justifica, mas ela também
é para adequar a economia à nova economia, a tributação, perdão, a nova economia digital, que ela surgiu, a economia 5.0. Vários fatos geradores, por exemplo, tem app em São Paulo, em Pernambuco, alguns aplicativos que eles rodam mais de 50 milhões no mês. Quem está tributando? O quê? Você tributa quem compra, tributa quem vende, tributa o dono do aplicativo, tributa o quê? Isso não existia há 3 anos atrás. Cada um está tentando tributar da sua forma, e está aí a litigiosidade enorme. E a tensão federativa, cabe ao Estado, ao município, à União. Então, esse fato gerador bastante direto e simples e amplo, ele acaba muito com essas necessárias discussões sobre a quem cabe a tributação. Simplificação total. Há uma confusão, uma impropriedade técnica, mesmo nos meios mais conhecedores de tributo, de alíquota e carga tributária efetiva. A alíquota, ela é dentro de um conceito formal, um percentual estabelecido em lei que se aplica a uma base ou fato gerador de um tributo. No caso específico de carga efetiva, é o que mais acontece. Pernambuco tem mais de 124 cargas efetivas. São Paulo tem mais de 3.000 cargas efetivas. Carga efetiva é, por exemplo, cesta básica é 2,5. Todo mundo diz que é alíquota. Comprou charque, pagou 2,5. Não é alíquota, aquilo é carga efetiva, porque você dá redução de base de cálculo, crédito presumido e fica um valor específico. Então, tudo isso acaba com a nossa proposta. E quem transacionar com o governo é só uma verdadeira alíquota, porque não tem mais os mecanismos de redução de base de cálculo. Então, veja a simplificação. Um Estado perfeito de São Paulo que tem já na casa de centenas, Pernambuco, que pode-se dizer que está na casa de centenas também, de possibilidades, você vai ter uma só. Então, uma simplificação muito grande. Aí dizem, mas pode existir até 27 alíquotas com essa proposta. Sim, em tese não, porque Pernambuco, Paraíba e Ceará e Bahia juntos vão estabelecer uma só, que senão, e tem uma regra de controle que eu vou mostrar aí do Senado Federal que não tem guerra fiscal. Há uma tendência assim de ficar no Brasil todo apenas umas 13 a 14 alíquotas, e não tem mais carga efetiva. Então, você vai sair de umas 5.000 combinações que tem hoje para apurar cada produto para apenas, no máximo, uns 13 casos. Isso é uma simplificação extraordinária. Cuidado com as vendas fáceis aí que tem de solução. Vamos deixar o Brasil com uma só alíquota, 2, 3. Olha o estado de Amazonas, olha o Rio Grande do Norte, olha São Paulo, olha o Rio Grande do Sul. Não é tão fácil assim. A gente está quebrando a cabeça há um tempão e não é tão fácil assim. Município idêntico, a mesma solução. E o Senado Federal, ele define a alíquota mínima estadual e municipal para evitar o quê? A guerra fiscal. Se não chegava, Pernambuco botava uma alíquota de 8 e chegava Paraíba e botava uma alíquota de 7. E começava a guerra fiscal e por aí vai. Então, vai ter uma alíquota nacional mínima. A competência legislativa é aí, o senador Armando, é importante estar aqui, que ele vive muito isso e conhece com profundidade, é uma mudança de paradigma, tá? Grande, que quem vai disciplinar é o Congresso Nacional. Essa lei complementar nacional, que é do Congresso, ela que vai criar o IBS de iniciativa exclusiva de 4/5 dos governadores. Então, é da federação mesmo. 4/5 dos governadores é que tem iniciativa de mandar para o Congresso Nacional. Isso é um tributo da federação. A gente começa a olhar o país como uma república federativa. Não é só o governo federal, nem cada estado isolado. E, entre várias questões, tem um prazo que se estabelece para você não sofrer solução de continuidade. Ela vai disciplinar muitas questões. Como será esses seres que vão integrar o comitê gestor, que é muito importante, a lei vai dizer como é que você vai indicar essas pessoas. O regulamento do IBS, que através desse comitê, ele vai ser, por meio também, a lei federal disciplinando as questões e dando prazo para publicar o regulamento do IBS. Essa mesma lei complementar, ela institui o IBS e ela é uniforme, porque não vai ter caribé. Hoje, antes de eu vir para cá, eu assinei 12 portarias e encaminhei 40 decretos do governador, que vai sair tudo no Diário Oficial de amanhã. 40 decretos do governador e 12 portarias minhas. São 540 atos por
ano só de Pernambuco. Imagine São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, você vai ter uma legislação nacional, não vai ter esses 40 decretos, nem vai ter essas 12 portarias de um dia só que eu encaminhei hoje. E vai sair amanhã. Isso acaba em virtude de que você tem uma legislação nacional. E o comitê gestor, que é uma criação que já roda hoje, porque a gente já tem o CONFAS, toda a isenção, todo o benefício fiscal do país hoje é dado pelo CONFAS e está rodando desde uma lei que o senador Armando participou em 2017, a lei complementar 160, que deu um freio de arrumação na guerra fiscal do país. E o CONFAS ficou muito forte depois dessa lei e roda muito bem. Ontem mesmo eu estava em Brasília, fui para o Senado, fui para o CONFAS e roda bem, a gente vai aprovando ali as pautas, 27 secretários e está correndo, não é mais unanimidade, em vários casos, é a maioria simples. A participação dos estados, Distrito Federal e municípios na composição do comitê gestor, ela é proporcional à receita do IBS. A gente sabe que o ICMS é o mais pesado e tem a maior base de tudo isso aí, então, evidentemente, no comitê gestor, os estados estarão mais representados do que os municípios. E tudo é aprovado com 4/5. A participação relativa dos estados, Distrito Federal e município, com relação a toda a atribuição do comitê gestor, na nossa proposta, já é diferente de API. A de API, nisso aí, Baleia Rossi concordou e pegou a nossa sugestão no debate que Baleia Rossi fez com os 27 secretários sobre a proposta dele, ele, Bernardo API, e nós mostramos a nossa. E ele concordou com vários pontos que ele não diz claramente como é que é o comitê gestor dele. E o nosso comitê gestor está aí. Todas as atribuições, edita, regulamento, vai gerir arrecadação centralizada, calcula alíquota mínima de referência, estabelece critérios para fiscalização concorrente, vai dizer, aqui fiscaliza município, aqui fiscaliza estado, tudo isso já tem desenhado, representa judicialmente mais uma diferença que o que Caribé perguntou. Quais as diferenças? Essa segunda diferença, que na DIAPI a Justiça é federal, senador Armando, e na nossa a Justiça é estadual. Todo o litígio é estadual, não pode federalizar. Imagine Bodocó, Orocó, imagine Xorroxó, é o país todo. Você não pode acabar com a Justiça estadual da competência de fazenda pública e botar federal. A gente tinha que aumentar em 16 vezes a Justiça federal. Impossível. Então, é outra diferença que tem. Processo administrativo, disciplina e a questão de impugnação também de entes. Simples Nacional, na nossa proposta, continua e ele está híbrido. O contribuinte pode recolher de forma simplificada outros tributos e o IBS normal, ou tudo simplificado. Porque lembra que quando tem simplificação, existem 2 benefícios. Não só a simplificação, mas a redução de carga. Então, ele vai decidir se ele quer gerar crédito ou não. Se ele não quer gerar crédito, ele vai para o Simples Nacional, reduz mais carga. Se ele quer gerar crédito, ele simplifica o recolhimento em outros tributos, e o nosso, que também é mais simples do que o Simples, eu vou explicar, ele pode ficar também, não tem problema nenhum. É diferente da DIAPI nesse ponto também, que a dele é um ou outro. O nosso, você pode continuar no Simples e ser normal no da gente. O dele não, ou é simples ou é normal. Como é hoje? Não sei se ficou claro isso, depois a gente debate mais. E aqui uma mudança para contador, empresário e advogado, importantíssima. Acaba crédito fiscal, ponto. Não tem que esperar aquele auditor ir lá homologar, ou esperar 120 dias ou 90, como cada estado implementa, ou a empresa fica insegura de usar na escrita sem o auditor olhar, mesmo a legislação favorecendo. Vocês vivem isso, eu vivo isso. São bilhões no Brasil, São Paulo são bilhões. Acabou, é crédito financeiro, imediato, direto, use imediatamente. Não tem mais benefício fiscal tributário. Fundo de Desenvolvimento Regional, que ele pega 3,6% de todo o recolhimento do IBS, ponto. Vai lá para o fundo, como é na Sudene, e o comitê gestor analisa o projeto, aprovou o subsídio financeiro no orçamento do Estado. Não tem mais essa questão de deixa de recolher ICMS durante 10 anos, ou 20 anos. Regressividade, devolução parcial. A devolução é através de sistema. Já roda, como eu disse, em 5 estados e mais de 12 municípios. Ou seja, quem ganha até
2 salários tem uma escalazinha, feito tax-free. Roda no mundo todo. Feito o próprio imposto de renda. Tem uma escalazinha de percentuais de devolução. Então, a pessoa que é pobre, que compra, não vai ter mais alíquota por produto. Pagou ali, ele vai, no final do mês, no site da Fazenda, bota o CPF dele, tem um sistema antifraude da gente que já roda, porque ele detecta se alguém está utilizando isso aí, tem um limite de devolução, e a devolução é em cima da renda dele, porque todos os estados são interligados com o Cadastro Nacional do Bolsa Família e dos cadastros da União. Então, essa devolução é muito simples. Então, a regressividade vai ser por aí, não vai ser cada produto, se é essencial, eu mudo a tributação. A tributação é única, ela. Acabou Lei Candir, acabou a discussão Lei Candir. Eu perdi 1h30 da minha apresentação, esperando, aguardando, era meu primeiro assunto. Aí o governador de Minas Gerais pediu para inverter pauta, eu passei 1h30 aguardando os governadores, no maior estresse Lei Candir, debater Lei Candir, para depois ver a proposta de reforma tributária. Quando acabou, eu brinquei com eles, governadores, se tivesse visto essa reforma aqui, não tinha tido esse debate, não tem mais Lei Candir. A Constituição vai dizer, não há incidência de exportação, ponto. E vai ter mecanismo de ressarcimento. Hoje, o problema da Lei Candir é porque vocês sabem que o ICMS constitucionalmente tem incidência, e a Lei Candir, que veio em 96, 8 anos depois da criação dele, ela trouxe uma não aplicabilidade, uma renúncia fiscal, e tem a confusão do ressarcimento. Não tem Lei Candir. E tem manutenção de crédito, para não prejudicar o exportador. Escrituração, pagamento centralizado, ponto. DAF, com o códigozinho que tem lá. 22,5 vai para o município, isso não é alíquota, isso é participação. 27, perdão, para o município, 22,5 para a União, 46,9 para o Estado. Acabou-se. Tem Câmara de Compensação, não tem nada. Como é o simples hoje. Pagamento no DAF. Isso já roda há anos. E apuração por estabelecimento. Essa também, a 45 está copiando a gente disso aí, porque isso é coisa mesmo de quem opera ICMS. A gente sabe rodar. Eles ficam na formulação e tem dificuldade, que é natural, como economistas, né, entender do ICMS. Contencioso administrativo, o comitê vai disciplinar ele, primeira instância aqui local, segunda instância em Brasília, harmonizando as decisões, sem problema algum. Olha que mudança, por fora, por dentro. Eu desafio aqui os contadores, eu faço porque eu vivo disso, eu boto 3 contadores aqui para calcular um sistema de antecipação tributária aqui para ver o valor que bota de cada um. Recompõe a base de cálculo, porque não é só diferença de alíquota. Vem com 7 de São Paulo, em Pernambuco é 11. Por quê? Porque a alíquota final é 18, aí você cobra a diferença. Não é assim, não. Ele sabe como funciona. Você vem, aplica o redutor, vai para 82% para limpar a base de cálculo, depois recompõe. É coisa de fazendário. No Brasil todo, não é fazendário de Pernambuco só não, é fazendário no Brasil todo. É uma religião. Eu estou nessa religião há 26 anos, tem que simplificar. Se faz de um jeito que só fazendário entende, por isso que é tanto litígio e tanta autuação. Por fora, valor adicionado, acabou-se. O que tem de melhor na literatura para se conectar com o tributo de outros países. Fundo de Desenvolvimento Regional foi a solução para ganhar o apoio dos estados do Norte e Nordeste, que disseram, ô Décio, a gente vai acabar a guerra fiscal, tudo bem, vai favorecer o eixo desenvolvido, porque aqui não está o mercado consumidor, a gente fabrica a Renegade aqui para vender lá em São Paulo, ou para vender na Argentina. Como é que agora? Não vai trazer mais empresa, mas nunca vai ter. Através do que eu disse, o recolhimento do tributo, um pedaço sem ser contingenciável, já previsto na Constituição, que essa receita vai para o fundo, que é administrado pelo comitê gestor, que a União não tem assento, quem tem é Estado e município. Aprovou o projeto, o recurso vem dali. E vai ser acompanhado e fiscalizado pelo TCU e TCE e por aí vai. E aqui foi onde a gente conseguiu o apoio do agronegócio e o apoio dos grandes estados produtores. Não adianta olhar só para quem está no Nordeste, nós somos pobres, o rico tem que perder, se o Estado rico não perder, eu não gosto da reforma tributária. Foi feita há 24 anos e a gente perdeu muito, porque nunca aprovou. E agora a gente tem na mesa São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, todo mundo junto. Por quê?
o Estado produtor tem que perder. Não, tem que assegurar que ele não perca. E os estados do Norte e Nordeste vão ganhar muito, porque o princípio é de destino. Então, a gente vai ganhar muito a cada ano. Mais de 4% ao ano, vai ganhar muito. E os estados industrializados, eles têm que não perder. Essa é a lógica. É o ganha-ganha. Não pode ser, ele perde imediatamente e eu ganho muito. Não vai passar essa reforma. Então, conseguimos, e foi respondendo a pergunta do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Foi dessa forma que a gente conseguiu botar todo mundo na mesa, depois de 24 anos. O seletivo, o nosso, a própria Constituição vai prever. Só é em cima de cigarro, bebida alcoólica, arma e munição. Ponto. Não é arrecadador, uma alíquota pequena, ele é regulador. E metade dele também vai para o desenvolvimento regional, previsto na Constituição. Também vai. É muito pouco que vai, é mais simbólico isso. Não tem problema nenhum também de retirar na discussão no Congresso. Zero para a gente. Isso aí não equaciona o nosso sistema de distribuição de receita. Isso é apenas uma ideia. E a transição da gente é diferente bastante da 45. A 45 tem duas transições, uma de 50 anos, que é de receita, e outra de aplicação de alíquota, que é de 10 anos. A nossa é 10 anos e ponto. Porque não pode esperar mais. Quanto mais espera, os estados pobres, aí sim, perdem muito. Porque o ICM está reduzindo a base. Nosso ICMS está reduzindo muito a base. Ele está fora da sintonia total. E tem aí uma grande tributação que está indo para a União. A União está recolhendo muito com o PIS e COFINS, muito mesmo. E não é compartilhado isso. Então é importante, sem aumentar a carga, distribuir melhor isso. E o fim, corri, doutor Draito, porque eu sei que você é implacável com o tempo, foi um depoimento enorme, um depoimento bem feito do atual governador do estado do Amazonas e vários governadores do Norte apoiando ele, no dia que eu apresentei para os governadores no Fórum Nacional esta proposta, que ele disse: vou explicar a vocês o que é desindustrialização imediata. E ele mostrou. Ele mostrou a geração de emprego, a distribuição de renda como está no estado dele, a importância de não condenar o estado dele a nunca mais ter carteira assinada através de indústria, de empresa, porque se for para vocação natural, só será, no caso dele, turismo e outras questões. Você vai condenar aquele povo a não ter mais uma indústria, e a gente permaneceu com a Zona Franca de Manaus. Então, essa proposta da gente, ela atacou e respondeu porque em 24 anos não teve reforma tributária. Repetindo como foi o estudo, identificamos um ambiente de negócio inviável, custo muito alto para contribuinte e perda de receita para os estados, porque está tudo ficando na justiça, tudo bloqueado na justiça. Petrobras está com 85% do faturamento dela, senador, na justiça. Só Pernambuco, eu estava no Rio a semana passada para tentar negociar judicialmente com a Petrobras, está com 2 bilhões presos da Petrobras. Então, isso não tá bom para ninguém, essa litigiosidade constante, para a complexidade, esse manicômio tributário que o Brasil teve nos últimos 30 anos. Então, isso daí está presente demais na gente. E a outra questão é do ponto de vista de investimento. Todo grande grupo, eu atendo toda semana, que vem em Pernambuco, diz: eu só faço investimento agora quando tiver uma simplificação tributária. Eu não aguento mais todo dia Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, publicar portarias, publicar legislação, e eu tenho segurança jurídica. Então, estamos aí com essa proposta, ontem apresentada ao Senado Federal, semana passada à Câmara Federal, a retrasada aos governadores, e todos estão com o espírito de reformar mesmo. Muito obrigado.